morrer, ia subir para o Pai, aquilo colocou mais medo, preocupação neles. E o Senhor Jesus traz assim, João 14:1, Jesus diz assim: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Segura aí um pouquinho, a gente vai ler mais nesse texto, mas eu quero só pensar um pouquinho nesse primeiro versículo aqui. Os discípulos preocupados, perturbados, com medo, Jesus olha para aqueles discípulos e fala: não se perturbem o coração de vocês. Creiam em Deus e creiam também em mim. Sabe o que nós vemos aqui, irmãos? Eu estive hoje olhando esse texto para compartilhar aqui, e eu estava pensando o Senhor Jesus olhando para aqueles discípulos, conheciam ele, sabiam quem era ele, não é? Sabiam o que Jesus podia fazer, e certamente tinham visto o Senhor Jesus fazer milagres, fazer cego enxergar, coxo andar, certamente tinha visto o que Jesus fazia, e agora com o coração cheio de medo, cheio de perturbação, cheio de inquietação, olhando o que estavam vivendo ali. E Jesus volta para eles e fala: não fique com o coração de vocês perturbado, inquietos. Creiam em Deus e creiam também em mim. O que Jesus falava para os discípulos? Vocês estão cheios de perturbação, inquietação, porque está faltando crer em mim. Está faltando crer em Deus. Jesus está falando para eles: vocês precisam acalmar o coração e acreditar no que eu estou falando. Acreditar que eu sou Deus. Acredite em mim, acredite em Deus. Acredita. Eram discípulos, seguiam Jesus. E Jesus precisa chamar eles para acreditar. Olha, não fica com o coração de vocês perturbado. Acredite, acredite. E eu meditava nisso aqui, irmãos, e pensava como que às vezes nós que conhecemos, sabemos quem é Jesus, sabemos a palavra de Deus, sabemos de tudo, e às vezes ainda queremos deixar o nosso coração ficar perturbado. Às vezes olha a situação, olha o que estamos vivendo, olha o que estamos passando e quer inquietar o coração. Quer deixar o coração preocupado, com medo, angustiado. E a palavra de Deus traz para nós o que nós lemos aqui: não perturbe o coração de vocês. Creia, creia. Irmãos, eu li isso aqui, parece que eu estava vendo o Senhor falando comigo. Não perturbe o seu coração. Creia em Deus, creia em mim, creia. Nós precisamos exercitar isso. Nós precisamos crer de fato no Deus que nós servimos, aquele Deus que nós temos como Senhor, como Salvador, e acreditar nas promessas dele, na palavra dele, acreditar que a nossa vida é muito mais do que isso que nós estamos vivendo aqui, meus irmãos. A nossa vida é muito além do que esse que nós estamos passando. A nossa vida é muito maior do que os problemas que enfrentamos, do que as lutas que passamos, as dificuldades que temos. É muito maior, e Jesus está trazendo isso para os discípulos que estavam inquietos, preocupados com a proximidade da cruz, com a proximidade das perseguições, não é? E Jesus fala: calma o coração de vocês, porque a nossa vida é muito além disso. É muito além. E a gente percebe isso no verso seguinte. Quando o Senhor Jesus quer trazer calma ao coração dos discípulos, Jesus faz eles olharem para algo além. Jesus faz com que eles olhem, o verso 2 diz assim: na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhe teria dito: eu vou preparar-vos lugar. Sabe o que Jesus fala para os discípulos? Não se turbe, não se inquiete com essa situação agora. Acredite, na casa de meu pai há muitos aposentos, há muitas moradas, e eu vou preparar-vos lugar. Jesus fala: para de olhar e focar só para essa terra agora, porque existe uma eternidade, existe a casa do Pai,
Existe o lugar de aconchego no Pai, um lugar onde nós vamos encontrar alento, onde nós vamos estar a eternidade. Eu volto a dizer, Jesus falava isso aqui para os discípulos, falando: não se perturbe, creia, existe uma eternidade, existe algo além, existe o céu, existe um lugar onde nós vamos estar, como nós já ouvimos aqui, onde não haverá mais choro, mais dor, mais sofrimento, mais preocupações. Por que viver inquieto? E se você já tem Cristo como seu Salvador, se você um dia já tomou uma decisão na sua vida de aceitá-lo como seu Senhor, confessou os seus pecados a Ele, não se turbe o vosso coração, creia nisso e descansa nisso. Jesus está falando: eu vou preparar-vos lugar. Existe um lugar. E Jesus fala: na casa do meu Pai. A casa do Pai. Eu fiquei hoje à tarde pensando, por que Jesus traz essa expressão? Na casa do Pai. Porque Ele está trazendo algo de aconchego. Ele está trazendo algo que é gostoso estar. Um lugar que te pertence. Um lugar que é seu. Ele diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar para você. Há um lugar para vocês lá. A nossa vida não é só isso aqui, irmãos. A nossa vida não é só isso aqui. A gente não precisa, não pode deixar ser levado pelas inquietações, pelas preocupações com esse momento agora. Olha para o além. Existe algo muito maior além. Nós não podemos ser de momentos, nós não podemos ser imediatistas, achar que é só isso aqui, porque está dando errado agora, porque eu estou sofrendo agora, porque está tudo acabado, porque está difícil. A nossa vida não é só isso aqui. Nós cremos em Deus, nós cremos em um Deus que prepara para nós uma eternidade nos céus. Você sabe que existe uma eternidade. Você sabe que a eternidade ela vai ser vivida por todos nós, todos os seres humanos, toda a humanidade tem uma eternidade para enfrentar. E você sabe também que essa eternidade ela só vai ser vivida em dois destinos. Ou essa eternidade vai ser num lugar de sofrimento, num lago de fogo, um lugar de ranger de dentes, um lugar terrível. Ou a eternidade vai ser vivida na casa do meu Pai. E sabe quem não pode perturbar o coração? Sabe quem não pode viver preocupado? Quem está descansando nas moradas do meu Pai, que tem aquela certeza no coração. E é isso que Jesus fala: não preocupe o coração de vocês, não turbe o coração de vocês. Na casa do meu Pai há muitos aposentos, muitas moradas. Eu vou preparar-vos lugar. Você acredita nisso? Você acredita que Deus preparou um lugar para você? Que há um lugar para você na casa do Pai? Você crê nisso? É o que Jesus está falando. Creia, acredita. E quando você acredita, você descansa. Você não precisa viver perturbado. E Jesus está falando para os discípulos: eu vou preparar-vos lugar. E o verso 3 de João 14, Jesus segue dizendo: e se eu for e lhe preparar lugar, eu voltarei e os levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver. Eu vou preparar, eu voltarei e levarei para mim, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Essa é a promessa de Deus para aquele que confia nele. Essa é a promessa de Deus para aquele que já descansa nele. Eu vou preparar-vos lugar. E quando tudo estiver preparado, eu voltarei. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe. Irmãos, o Senhor vai voltar. O Senhor vai nos levar para estar com Ele na casa do Pai. Ele vai nos levar para aquele lugar onde todas essas dores e sofrimentos desse mundo vão ter passado. Vale a pena viver esperando esse momento. Vale a pena viver nessa expectativa, saber que a nossa vida é muito mais do que isso aqui. Não se entregue às preocupações, ao sofrimento, aos medos que esse mundo vive. As pessoas nesse mundo, na sua grande maioria, não têm nenhuma certeza. Eu não sei se você já viu alguém falando, eu já vi muitas vezes pessoas dizendo assim: a única certeza que se tem nessa vida é a morte. Você já ouviu?
E não é verdade. Isso não é verdade. A morte não é a única certeza que nós temos nesse mundo. Aquele que crê em Cristo Jesus como Salvador, a única certeza que ele tem no seu coração é que quando deixar este mundo vai para a casa do Pai. Quando deixar este mundo vai estar nos céus. Porque a morte não é certeza na vida de quem já tem Jesus como Salvador. A morte não é certeza na vida de quem já crê em Cristo como Salvador. A morte não é certeza na vida de um homem e de uma mulher que um dia aceitou Cristo como Salvador. Sabe por que a morte não é certeza? Porque muitos não vão experimentar a morte. Muitos não vão experimentar a morte. Nós acabamos de ler Jesus falando: eu vou preparar-vos lugar e voltarei e vos levarei. Então a morte não é certeza. Se você já creu em Cristo como seu Salvador, a gente não vive esperando a morte. A certeza que nós temos, a única certeza que nós temos, é que quando deixarmos esse mundo, nós vamos estar lá nos céus com o nosso Deus para todo sempre. Essa é a certeza que nós temos no nosso coração. Essa é a certeza que você pode ter, se você não tem ainda. Quando você entrega a sua vida nas mãos do Senhor, recebe Ele. A certeza que você tem é que um dia você vai morar lá nos céus. Alguém fala que ninguém pode saber disso. Ninguém sabe disso. Me dói quando eu vejo alguém falando isso. Isso é besteira, ninguém sabe quem vai para o céu e quem não vai. A Bíblia nos diz que aquele que nele crê é salvo. Se eu tenho o Espírito Santo habitando em mim, a Bíblia diz que esse Espírito testifica com o meu Espírito e me dá esta certeza que eu tenho a vida eterna. E é por isso que Jesus fala: não se turbe o vosso coração. Centenas, milhares de pessoas angustiadas, preocupadas, com medo, perdendo sono, aflitas, desesperadas, sem saber do que vai acontecer, acompanhando tantas notícias ruins dia após dia, batendo na porta. É tanta coisa acontecendo e as pessoas vão se angustiando, preocupando, quando Jesus quer aliviar essa preocupação, quando Jesus quer trazer esperança, quando Jesus quer trazer essa certeza: eu vou e eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, você também esteja. Você acredita que você vai estar a eternidade toda com Jesus nos céus? Você acredita que um dia nós vamos estar com Ele lá nos céus, vendo Ele face a face, podendo adorá-lo, junto com Ele, junto com os irmãos todos, para todos sempre? Você acredita nisso? Creia, é o que diz a Bíblia, creia. Um dia nós vamos estar juntos. Nós que cremos em Cristo, aqueles que já partiram para a eternidade, esses homens que nós lemos aqui na palavra de Deus, que um dia creram em Cristo, nós vamos estar todos juntos com o nosso Pai Celestial para todo sempre lá nos céus. E você, com seu coração atribulado, preocupado por causa de probleminhas, de coisas que acontecem, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Mas aí nesse texto, Tomé estava ouvindo aquela história. Nesse texto, Jesus falando, não é? Eu vou voltar, e quando eu voltar, eu vou levar vocês para estarem comigo. Tomé ouvindo tudo aquilo, e de repente Tomé vira para o Senhor e diz assim, o verso 5. E o verso 4, Jesus fala: e vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Jesus afirma para os discípulos que eles conheciam o caminho. Mas aí Tomé fala: Senhor, como é que é isso? Não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Jesus fala para os discípulos: vocês sabem qual é o caminho? E Tomé fala: não, Senhor, o que é isso? Eu não sei nem para onde o Senhor vai, como que eu vou saber qual é o caminho? É engraçado que Tomé tinha visto tudo que Jesus tinha feito. Tomé tinha andado com Jesus. Tomé tinha visto falar de Jesus, o que Jesus fazia. Ele tinha acompanhado muita coisa que Jesus fez. Tomé tinha visto Jesus mudar a vida de muita gente. Mas até aquele momento Tomé não entendeu qual era o caminho. Até aquele momento Tomé não sabia. E sabe o que eu olho isso aqui, eu vejo? É muitas pessoas que até sabem quem é Jesus.
É muitas pessoas que já viram o que Jesus fez em muitas vidas. É como aquela pessoa que já viu fulano vivia uma vida toda bagunçada. Depois que, a expressão que se usa é assim, depois que entrou para a igreja, ou que entrou para a crença, ou que virou crente, a vida mudou, rapaz. Olha a outra pessoa hoje. Pessoas que testemunham o que Jesus fez na vida de outros. Pessoas que testemunham os milagres que Jesus já fez na vida de outros. Mas até hoje ainda não sabem qual é o caminho. Mas que até hoje, apesar de já ver, não é, o que Jesus fez, mas ainda não conheceram o verdadeiro caminho. E fala: Senhor, qual que é o caminho? Como é que a gente vai saber isso? E aí o verso 6, que é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, Jesus volta para Tomé e falou o que para Tomé? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus vira para Tomé e fala: Tomé, você está querendo saber o caminho, Tomé? Você até hoje não sabe, Tomé, qual é o caminho? Tomé, o caminho sou eu. Eu sou o caminho. Tomé, eu sou a verdade. Tomé, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Sabe qual é o caminho? É Jesus. É Jesus. Ele é o caminho. Foi por ele que muitas pessoas tiveram a vida transformada. Foi por ele que muitas pessoas que eram ébrios, bêbados, deixaram de ser bêbados e hoje são homens de casa responsáveis. É por ele que muitas mulheres que tinham uma vida toda pervertida foram transformadas e hoje são donas de casa, esposas honestas. É por ele que muitas pessoas que viviam na jogatina, nos vícios, deixaram e hoje são pessoas responsáveis. É ele que muitas pessoas que viviam desesperada, sem esperança, com medo, angustiada, hoje vivem em paz e alegre. É ele quem muda muitos lares que estão à beira da destruição, acabando. É ele quem muda, o caminho é ele. O caminho é Jesus. É ele quem pode mudar, e é esse nome que nós proclamamos, é esse nome que nós anunciamos, aquele que muda, que salva, transforma, muda uma vida, dá esperança, é ele. Tomé parece que não sabia qual é o caminho, e Jesus apresenta: eu sou o caminho. Meu amigo, Jesus pode mudar a sua vida, Jesus pode mudar o seu lar, Jesus pode transformar. Sabe, ele é o caminho. Ele é a verdade. A única verdade, a única certeza que nós temos está nele. Porque ele é o autor da vida. Ele é quem é o autor da vida. A vida de verdade, a vida eterna, a vida e abundância nós temos quando estamos nele. Sem ele nós não podemos fazer nada. Sabe, meus amados, nós estamos aqui por ele, anunciando ele, crendo nele, descansando nele. Eu gostaria muito que cada pessoa que está aqui ouvindo essa palavra nessa noite já tivesse essa experiência de crer nele, descansar nele. Sabe, acalmar, não viver com o seu coração atribulado, como Jesus disse aqui para os discípulos. E tenha certeza que ninguém, eu acho interessante, Jesus usa a expressão ninguém vem ao Pai, não é? Jesus não falou ninguém vai ao Pai sem ser por mim. Por que Jesus disse ninguém vem ao Pai sem ser por mim? Sabe, isso aqui é extremamente importante, é um detalhe muito importante. Jesus não fala, e às vezes a gente vai falar esse versículo, a gente fala ele e não observando esse detalhe. Se Jesus tivesse falado, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, Jesus está falando que ele e o Pai não eram o mesmo. Mas quando Jesus diz ninguém vem ao Pai, está dizendo que Jesus e o Pai são um só. Ele é Deus, totalmente Deus. E só por ele, nós podemos ser salvos. Só por ele nós podemos ter paz. Quero te convidar hoje, se você ainda não recebeu ele como seu Senhor, como seu Salvador,
Faça isso hoje. Ele é o caminho. É Ele que vai mudar. É Ele quem vai mudar a sua vida. É Ele quem pode mudar o seu lar. É Ele quem pode te dar esperança de vida eterna. É Ele quem pode garantir que você vai entrar no céu. É Ele quem pode garantir que você vai entrar no céu. Porque naturalmente, do jeito que nós nascemos, pode ser a melhor pessoa do mundo, nós merecemos o inferno. Se não for por Ele, ninguém entra no céu. Pode ser bom o tanto que for. Pode fazer boas obras, pode ser religioso, pode ser o que for. Se não for por Ele, ninguém entra no céu. Sem ser por Jesus, não há salvação. E às vezes as pessoas estão preocupadas com os problemas de agora. Estão preocupadas com as circunstâncias atuais. Para de preocupar com isso. Entenda que há algo além. Paulo tem um texto que ele escreve para nós, que eu acho muito precioso e eu quero compartilhar com você ainda. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16. Paulo, ele diz assim, 2 Coríntios 4 e 16. Paulo diz, por isso, olha o que diz, por isso não desfalecemos. Por isso nós não desfalecemos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. 2 Coríntios 4 e 16. Paulo diz, é por essa razão que nós não desfalecemos. É por essa razão que a gente continua firme. Porque se o nosso homem exterior vai se corrompendo, o interior se renova dia a dia. Sabe, a gente só continua firme porque nós temos esperança. A gente só não desfalece porque nós sabemos em quem nós temos crido. Sabe, a única coisa que vai te manter firme, escuta isso aqui. A única coisa que vai te manter firme em tudo é a sua esperança em Cristo Jesus. É a esperança que nós temos. Porque esse homem exterior, às vezes ele vai se corrompendo, ele vai desfalecendo, porque isso aqui é só uma casca, não é? Isso aqui vai se corrompendo, isso aqui sofre pressão, não é? Isso aqui sofre preocupação, desgaste, é tanta coisa que isso aqui sofre. E às vezes isso começa a se corromper. Mas sabe o que acontece? O homem interior. O que é o homem interior? É aquela parte que a gente não vê, mas que está aqui dentro e que dura para sempre. Esse homem interior que um dia vai estar diante de Deus. Esse homem interior que um dia vai prestar conta para Deus. Esse homem interior na vida de quem crê em Cristo como Salvador, sabe o que acontece com ele? Ele se renova. Ele se renova dia em dia. Porque nós sabemos onde é que estamos crendo. Por isso que o homem que crê em Deus, a mulher que crê nele como Salvador, ela não desfalece. Pode estar passando o que passar, mas ele vai se renovando. Sabe, eu gosto dessa expressão dia em dia, ou dia a dia. E várias vezes aparece isso, não é? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, dia a dia. Sabe por que a Bíblia traz várias vezes essas expressões dia a dia? Porque a nossa vida é feita de dias e dias. Tem dia que você está lá embaixo, tem dia que você está, como diz meu pai usa a expressão, abatido. Tem dia que você está abatido, desanimado, não é? Aí de repente você se renova de novo, se anima de novo, está bem, não é? Outro dia você está lá embaixo de novo, depois você anima de novo. É a misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. É que nós vamos sendo renovados dia após dia, dia após dia, dia após dia, até o dia em que Ele vier nos buscar daqui para estar com Ele para todo sempre nos céus. E Paulo segue dizendo nesse texto aqui, ele diz assim, porque a nossa, eu acho esse 17 um dos versículos mais emblemáticos aqui, eu já falei sobre ele um dia. Paulo diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória muito excelente. Paulo fala a nossa leve e momentânea tribulação. O que a gente está passando agora
é coisa leve e momentânea. Por que leve? Comparado com o que Jesus passou, os nossos problemas não são nada, né? Comparado com o que Jesus já carregou por você, isso aqui que você está passando não é nada, 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 nada. E Paulo fala, meus irmãos, a nossa leve, momentânea tribulação, ela produz em nós um peso eterno de glória tão excelente. E é por isso que eu quero te convidar a suportar as tribulações firmes, suportar a tribulação animado, aguentar o que tem que passar firme, porque isso está produzindo um peso de glória. Isso é momentâneo e é leve. A vida cristã, ela tem um cargo, sabe? O Senhor Jesus, quando convidou lá em Mateus 11, ele diz, não é? Tomai, não é? O meu jugo. Existe um jugo para ser cristão. Jesus, quando chamou os discípulos, ele falou assim para cada um carregar a sua cruz. Existe um peso de ser cristão. Tomás estava falando aqui hoje. Ser cristão não é tudo fácil. Não, é difícil. Tem que abrir mão de muita coisa, ouvir muita piada, ouvir muito conversinha, ser muito apontado, muito questionado, suportar muita coisa. Isso faz parte da vida cristã. Mas tudo isso é leve e momentâneo, porque a gente sabe que isso tudo vai passar, porque a Bíblia nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então tudo isso é momentâneo, é passageiro, porque nós já temos uma esperança, nós sabemos onde temos crido, nós sabemos onde é que está a nossa fé, então a gente aguenta essas coisas, a gente vai suportando, não é? E é por isso que o verso 18 aqui, Paulo diz assim, a gente não se atenta, Paulo diz assim, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem, elas são temporais, mas as que se não veem, elas são eternas. O que a gente está fazendo aqui na Kelly hoje à noite? O que nós viemos fazer aqui? O que a Kelly e o Carlinho abriu a casa deles aqui? A gente está aqui, tomando esse tempo deles, reunido aqui, o pessoal veio de Jacaré. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos investindo em coisas que não se vê. Não se vê. Nós cremos que Deus está aqui nesse lugar. Nós cremos na sua palavra que é viva. Nós recebemos a palavra de Deus. Nós estamos aqui alimentando espiritualmente. Coisas que a gente nem se vê. Mas nós cremos. Porque o que nós estamos fazendo aqui, isso aqui dura para sempre. Aquilo que eu estou fazendo para Deus, estou servindo a Deus, estou adorando a Ele, estou buscando andar no caminho dele, isso dura para sempre. A gente não pode olhar para as coisas temporais. Eu preciso te falar um negócio. Esse problema que você está passando, isso aí que você está enfrentando, isso é temporal. Isso vai passar. Essa luta que você está atravessando, isso é temporal, isso vai passar. Isso vai passar. Isso eu posso te dar toda certeza, sem saber qual é o seu problema. Sem saber qual é a coisa que talvez aflige o seu coração. Eu posso te dar uma certeza. Isso vai passar. Porque a nossa tribulação, ela é momentânea. O que nós lemos aqui, Paulo diz, o que se vê, ele é temporal. Temporal é que tem um tempo. Tem um tempo, sabe? E se tem um tempo, vai acabar. Agora, aquilo que nós não vemos, isso é eterno. E Paulo diz, olha, não fica focado nas coisas que se veem. Vai naquilo que você não está vendo, mas que é eterno. O dia que você aceitar Cristo como seu Salvador, que você chegar e dizer, Senhor, eu aceito o Senhor como meu Salvador, entra na minha vida, eu quero ser uma nova criatura, você não vai estar vendo o que você está fazendo. Tem gente que acha que para aceitar Jesus, tem que sentir um negócio, não é? Tem que tremer um negócio, tem que dar um... Não, nada disso. É uma decisão. Se você já fez isso, você sabe muito bem. Simplesmente você fala com Deus e a sua vida, ela começa a ser mudada, transformada por Deus. Você não vê, mas você crê. Quando você começa a falar com Deus, quando você está orando, você está conversando com Deus, você não está vendo Ele com seus olhos, mas você crê. Sabe o que é isso?
eterno. Essa coisa eterna, duradoura. Sabe, nós temos que investir, focar a nossa atenção nisso. E é por isso que Jesus chega para os discípulos e fala: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Hoje à noite eu quero convidar você a parar de olhar para as coisas temporais e olha para as coisas que são eternas. Talvez você está tão focado com as coisas deste mundo, tão focado com as inquietações e preocupações de agora, que está esquecendo de olhar para as eternas. Está esquecendo de olhar para as promessas eternas de Deus para a vida de quem já tem Ele como Salvador. Pare de olhar para isso. Creia em Deus. Creia nele. Receba-o como seu Salvador. E se você já fez isso, descansa, descansa, porque Ele está preparando o lugar e Ele vai voltar e vai nos levar para estar com Ele nos céus para todo sempre. Amém? Você crê nisso? Então descansa. Não turbe o seu coração. Crede nele. Creia nele. Tudo vai dar certo. Tudo vai passar. Na vida de quem tem Cristo como Salvador, tudo dá certo. Tudo vai dar certo. Talvez não do jeito que a gente quer, do jeito que a gente pensa, mas tudo dá certo. Porque nós temos uma esperança viva e um Deus vivo que é fiel para cumprir a sua palavra. E se você nunca tomou essa decisão na sua vida de aceitá-lo como seu Salvador, eu quero te convidar a fazer isso hoje. Hoje. De verdade, fala com Deus. Hoje eu quero receber Jesus como meu Salvador. Vai ser a mais importante decisão da sua vida. Vai ser a decisão mais importante. Talvez você está como Tomé, conhece tudo, sabe tudo, já viu muita coisa que Deus fez na vida de tantas pessoas. Algum amigo, algum parente, alguma pessoa, colega de trabalho, já viu tantas coisas acontecer, mas não sabe ainda para você qual é o caminho. Jesus está dizendo para você, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vou te convidar a tomar essa decisão hoje. Deixa passar mais não. Se você já tomou, descansa esse coração aí. Não fica esse coração perturbado não, que não combina com quem tem esperança não. Quem tem esperança em Cristo não combina com coração perturbado. Deixa que a cada dia esse coração vai sendo renovado, renovado, renovado. A cada dia a misericórdia dele renova, fortalece, até o dia que a gente vence tudo isso aqui. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra que nós temos em mãos. A Tua palavra, ó Pai, que traz promessas para nós, promessas vivas, reais, e que nós cremos que são verdadeiras na vida de quem crê, quem tem o Senhor como Salvador. Pai, eu quero orar por cada pessoa que está aqui nessa noite. Pessoas, ó Pai, que o Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor sabe o que cada um passa, o que cada um vive. O Senhor sabe a realidade de cada pessoa aqui. Eu quero apresentar cada um diante do Senhor, ó Pai. Fala nesses corações. Pessoas que ouvindo essa palavra já têm o Senhor como Salvador e talvez chegaram aqui com seus corações perturbados por alguma razão. E agora, quando terminarmos isso aqui, essas perturbações desses corações possam ser lançadas para bem longe. E somente a Tua paz possa reinar em cada coração aqui nessa noite. Eu oro, Pai, por pessoas que talvez ouvindo essa palavra nunca tomaram uma decisão de crer no Senhor de verdade. Que hoje seja uma noite de salvação. Pessoas aqui possam estar tomando uma decisão de receber o Senhor como Salvador. Ó Pai, toque em vidas, em corações aqui. Abençoe este lar que nós estamos. Eu oro, ó Pai, pela Kelly, pelo Carlinho e pelo Cleiton. Abençoe esta família, ó Pai. A Kelly e o Carlinho possam continuar cada dia mais e mais firmados nos Teus caminhos, sendo um testemunho vivo do que o Senhor pode fazer. E que o Cleiton, ó Pai, muito em breve possa entender essa palavra e vir tomar também essa decisão tão importante ao Teu lado. Eu oro, ó Pai, em favor de todos os nossos irmãos, nosso irmão Loza, com toda a família, ó Pai, toda essa localidade. Abençoa, ó Pai, continue abençoando esses lares, essas famílias. Mais pessoas aqui possam entender que só o Senhor é o caminho para uma vida eterna. Nós entregamos tudo, ó Pai. Agora, ao voltar para os nossos lares, leva-nos em paz, em segurança, nos concedendo uma noite de paz. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Agradecemos muito a todos que chegaram. E se você hoje à noite está ouvindo essa palavra e quer receber Cristo como Salvador, não vai embora sem falar com alguém. Não precisa vir falar comigo não. Fala com quem está perto aí que você conhece. Falou, hoje é meu dia, hoje eu quero aceitá-lo como meu Salvador. Mas fala com alguém. Eu quero orar com você depois. Deus abençoe a todos. Deus permitindo,
Amanhã nós não teremos culto, mas no domingo, 7 horas, lá na casa de oração, a ceia e depois o culto de celebração, todos são convidados. Mais uma vez, obrigado. Estão todos em liberdade. Obrigado aí, pessoal. Vou encerrar aqui também. Um abraço a todos. Deus abençoe.